Olá, eu sou a Kênia, restauranteira e instrutora. Eu ajudo donos de restaurante a dobrar os lucros do seu negócio. E hoje eu vou te falar como a sua liderança pode estar impactando nos seus resultados, nos seus lucros. Essa minha jornada começou quando eu tive acesso a uma pesquisa que diz que a maioria dos restaurantes operam com uma margem inferior a 10%. E que 50% desses empresários não conhecem os números do seu negócio. E conhecendo a fundo esse mercado, o mercado de food service, eu quero te dizer que eu não me conformo com esse número. As pessoas que escolheram esse caminho não merecem essa lucratividade. Você merece ganhar mais. Você merece alcançar patamares de 20, 25, 30%. Até 30%. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre liderança e como essa liderança impacta no seu resultado. Eu vou começar com um conceito. Vou ler um conceito para vocês. Então, eu vou começar com o estilo de liderança, que é a liderança liberal. Gente, eu fui olhar os meus materiais aqui e para checar uma informação, e existe basicamente 3 tipos de liderança, tá? Então, vamos começar pela liderança liberal. Esse líder é aquele que permite total liberdade para decisões individuais ou grupais, participando somente quando solicitado pelo grupo. É um líder evasivo e sem firmeza. Os estudos apresentam que esse tipo de liderança não se saíram bem, nem quanto à quantidade e nem quanto à qualidade do trabalho. Os grupos liderados por esse tipo de líder apresentam fortes sinais de individualismo, desagregação, insatisfação e pouco respeito ao próprio líder. Essa liderança enfatiza somente o grupo. Então, gente, eu tenho certeza que vocês conhecem algum líder com esse perfil, que é aquele cara que não se posiciona, que deixa a equipe tomar as grandes decisões do seu próprio negócio. Muitas vezes essa pessoa age dessa forma por insegurança, que ela não sabe como conduzir aquele negócio ou aquela situação inesperada, não estava preparado, né, frente àquela situação que se apresentou. Mas esse tipo de liderança, ela causa uma instabilidade muito grande na empresa. Deixa eu dar um exemplo simples. Vamos pensar numa casa, onde os pais deixam os filhos fazerem o que querem. Isso acaba gerando nessas crianças uma insegurança, uma instabilidade. Então, na empresa não é diferente. Quando o líder não se posiciona, isto é, quando ele não delimita bem as tarefas, os deveres, as obrigações e até mesmo os direitos, isso fica muito confuso dentro da empresa. E eles entram em conflito. Os próprios funcionários entram em conflito. Eu costumo dizer, e fazendo uma analogia, continuando nessa analogia simples, né, trazendo um exemplo da nossa casa, a gente gosta de segurança. O ser humano gosta de segurança. O ser humano gosta de ser conduzido, né? A maioria das pessoas. O papel do líder é se certificar que isso seja cumprido. Alguém precisa trazer para si a responsabilidade e tomar as grandes decisões. E os demais vão seguir esta pessoa. No caso desse líder liberal, essa pessoa não está preparada, essa pessoa está insegura, ela não consegue tomar essa dianteira. E o que eu percebo nas empresas que isso acontece? Geralmente, aquela pessoa da equipe que toma a frente, que assume essa bronca, vamos dizer assim, que assume essa responsabilidade, muitas vezes nem é a pessoa mais capacitada. Isso é muito comum. Sabe aquela pessoa que ela é proativa, ela quer fazer alguma coisa, ela faz um movimento em direção, mas ela não está preparada. Então, no intuito de ajudar, no intuito de colaborar, ela acaba tomando uma má decisão no lugar do líder. E esse líder fica numa posição tão difícil porque ele vai fazer o quê? Ele vai confrontar essa pessoa que tomou uma decisão no lugar dele? Porque ele se furtou de tomar aquela decisão, ou porque ele não foi capaz de tomar aquela decisão naquele momento. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, ou
conhece alguém assim, que conduz o negócio assim, ou frequenta algum negócio e percebe que o dono ou o gerente tem esse tipo de administração, esse tipo de gestão, né, que é tão difícil para o negócio, né, porque o negócio, ele precisa de líderes, né, e essa liderança, ela precisa ser bem delimitada. Então, conseguiram perceber o quanto é difícil essa liderança, né, essa liderança liberal, que quer dizer, o negócio corre solto, as pessoas fazem o que querem na hora que querem. São os próprios colaboradores que determinam a importância e a ordem que esse serviço deve ser executado. E nós sabemos que isso não é uma situação ideal. Mas vamos passar para o segundo estilo de liderança, que são os autocratas. Esses líderes centralizam totalmente a autoridade e as decisões. Os subordinados não possuem nenhuma liberdade de escolha. Esse líder é um dominador, emite ordens e espera obediência plena e cega dos seus subordinados. Essa liderança apresenta o maior volume de trabalho produzido, porém com fortes sinais de tensão, frustração e agressividade. Esse líder é temido pelo grupo e o grupo só trabalha quando o líder está presente. Essa liderança foca somente o líder. Difícil também, né? Outra modalidade muito 880, né? A gente falou do liberal, que pode tudo, e agora a gente está falando do autocrata, que não pode nada, somente a vontade dele é que impera. Pensando no século passado, e muitos anos atrás, isso talvez fosse uma condição de sobrevivência, uma vez que o líder, ele usava a força, ele precisava lançar mão da força. Vamos pensar nos imperadores. O cara que era insubordinado, que desobedecia, esse cara era decapitado, esse cara era morto, esse cara era execrado. Numa empresa hoje, onde ainda existe, né, esses autocratas, trazendo agora para a nossa realidade, essa pessoa é demitida sumariamente, sem direito a pelo menos comentar o que aconteceu, de dizer, olha, posso explicar o que aconteceu naquele momento, por que eu tomei aquela decisão? Não. Um autocrata é aquele cara que toma as decisões com base apenas no que ele tem como certo, ele não está disposto a ouvir a equipe e ele leva o negócio dele com mão de ferro. E não é somente com os colaboradores. Geralmente, a pessoa que tem essa estrutura mental, que ela criou o negócio dela ao redor desse estilo de liderança, ela é assim também endurecida com o fornecedor e endurecida com o cliente também. No passado, até dá para a gente imaginar que algumas empresas sobreviveram dessa forma, porque era talvez um estilo de, sabe, aquela empresa de muitos anos, onde aquele patriarca levava com mãos de ferro e aí isso gerava uma certa segurança. Mas nos dias que nós estamos vivendo agora, isso não cabe mais. Isso é uma gestão, no mínimo, ultrapassada. Essa gestão onde uma diretoria trabalha de porta fechada, que não compartilha sonhos, visão, missão, os valores da empresa, que não compartilha as decisões que são coisas que são apresentadas no dia a dia de uma empresa, onde você precisa ouvir a opinião de quem está no front, de quem está lidando diretamente com fornecedores e com clientes, né, para poder tomar uma decisão mais acertada. Então, quer dizer, hoje, essa mão de ferro, ela não ajuda, ela atrapalha. Mas sabemos que isso ainda existe. Ainda tem empresa que gosta de levar a coisa mais a ferro e fogo. Não vou fazer previsões aqui, quem sou eu para falar que vai quebrar, né? Mas, enfim, nós sabemos que as chances dessa empresa prosperar são menores do que uma empresa que está mais modernizada, que está mais atenta para uma gestão mais humanizada e uma gestão mais atual, né, de acordo com o tempo que a gente está vivendo. Também sabemos que essas pessoas que se submetiam a isso no passado, porque tinham medo, né, medo de não conseguir novas oportunidades de emprego, ou até mesmo porque se sentiam coagidas,
né, perseguidas no ambiente de trabalho e acabavam ficando, né, numa posição de vítima mesmo. Eu sinto que hoje, eu vejo isso no mercado, as pessoas estão muito mais preparadas. Eu sinto que as pessoas, elas querem um trabalho que esteja mais alinhada com o propósito de vida delas. Então, essa pessoa que busca paz, tranquilidade, serenidade, que quer levar uma vida mais natural, ela não se sujeita, não se submete a um ambiente de trabalho agressivo dessa maneira. Ela pode até entrar nessa empresa, ela pode ficar um tempo nessa empresa, até ela conhecer os mecanismos, como essa empresa atua, mas depois ela vê que ela não compartilha daqueles valores, ela percebe que aquele ambiente é esmagador e que aquilo está fazendo mal até para a saúde, porque acho que isso também é um ponto sabido por todos nós, que a gente adoece primeiro aqui, né? Quando a gente está infeliz, quando a gente está se sentindo oprimido, isso reverbera no nosso corpo e a gente acaba adoecendo. Então, essas pessoas também, por razões de saúde, acabam migrando, saindo dessas empresas e buscando empresas que os valores estejam mais alinhados com os valores dela, né? Empresas mais humanas, que tratam o capital humano com maior valor, né? Então, isso para mim está bem claro no mercado. A gente percebe que mesmo essa mão de obra de base, hoje as pessoas escolhem onde querem trabalhar. Esse cara, voltando agora lá para o liberal, esse cara que trabalha para um liberal, ele também sofre, ele também está sob um forte estresse. Vocês concordam comigo que também esse é um outro fator estressante? Quando a coisa é muito liberada, quando a coisa é muito à vontade e as pessoas não conseguem entender o que elas têm que fazer, qual é o meu trabalho aqui? Né? Qual é a minha posição dentro dessa empresa? Quais são as minhas responsabilidades? O que eu tenho que entregar? Quando a pessoa trabalha sem saber o que ela tem que entregar, quando ela tem que entregar, em que condições ela tem que entregar, isso gera um estresse. Isso gera aquela insegurança, aquela instabilidade que eu falei lá atrás. Então, esse desequilíbrio do liberal também não é ideal, nem o liberal e nem o sistema autocrata, né, que leva ali com mãos de ferro, né? Se você se identificou com um ou com o outro, calma, eu acredito também que o gestor, ele passa por alguns momentos de estresse, onde em algum momento que se você perdeu a cabeça e você agiu como um autocrata, vamos também ser gentis conosco, de dizer que tem momentos que a gente está sob forte estresse mesmo. O importante é perceber esse erro rápido, corrigir rapidamente, né? E nos momentos em que você se identificou com o liberal, que é aquele momento que você fala, não, hoje eu não quero saber de problema. Hoje a minha empresa não vai fechar porque um dia da semana eu vou tirar para eu descansar e hoje eu não vou, sabe, eu só vou atender meu telefone se pegar fogo se pegar fogo em alguma coisa, senão eu não atendo o telefone. Então, se você se identificou em alguma situação com um ou com outro, calma, a gente vai desenrolar isso ainda. Mas vamos falar do terceiro perfil, que para mim, na minha perspectiva, é o modelo de liderança ideal, né, que é o modelo de liderança democrático. Então, eu vou ler o conceito dele. O líder é extremamente comunicativo, encoraja a participação das pessoas e se preocupa igualmente com o trabalho e com o grupo. O líder atua como um facilitador para orientar o grupo, ajuda na definição dos problemas e nas soluções, coordena as atividades e sugere ideias. Os grupos submetidos a essa liderança apresentam maior quantidade e melhor qualidade de trabalho. São acompanhadas de um clima de satisfação e integração grupal, responsabilidade e comprometimento da equipe. Então, gente, esse é o modelo de gestão ideal. Percebem que na definição, lá dos liberais, a produtividade era baixa? Por quê? Porque era tudo liberado.
Todo mundo fazia o que queria, na hora que queria, da maneira que achava certo. O autocrata, ele tinha uma certa produção, mas ele tinha que estar presente, com o chicote na mão. Mão de ferro. Vocês vão trabalhar porque eu tô aqui e quem manda aqui sou eu. Então, vocês vão trabalhar, vocês estão sob o meu comando. Então, quer dizer, mas quando ele vai embora, a produção cai, a produtividade cai. Então, na liderança democrática, onde essa pessoa se sente parte do processo, onde esse líder ouve a equipe, está interessado no que a equipe tem a contribuir, né? Aquele líder que está presente e que diz, viu, você pode contar comigo, eu estou aqui para ajudar na solução, porque tem aquele líder que fala assim, tá com problema assim, e qual é a solução que você me propõe, sabe? Se esquivando da responsabilidade. Não, esse líder democrático é o cara que fala assim, tem um problema? Nós temos um problema, né? Você e eu temos um problema, vamos resolver esse problema. É aquele cara que não senta de frente com você, ele senta do seu lado, demonstrando que ele está contigo. Então, enquanto a gente não encontrar aqui uma solução para esse problema, a gente não levanta e não vamos embora. Não enquanto a gente não resolver essa situação. Então, faça uma reflexão agora. Pense você é dono de restaurante. Antes de você começar a empreender, se você já trabalhou, sei lá, numa grande corporação, em outros restaurantes ou numa empresa familiar, qual liderança você gostaria de ter tido? Que tipo de líder você gostaria de se espelhar, né? Que você olha para trás e pensa assim, poxa, eu aprendi muita coisa com aquele cara, né? Eu gostava do jeito como ele resolvia os problemas. Eu gostava da maneira calma que ele ouvia o problema, já maquinando uma solução, já pensando qual seria o próximo passo. Porque o estrategista, esse cara que, de fato, ele está ali para resolver problema, é esse cara que tem essa calma, que sabe escutar um problema até o final, sem já levantar e querer partir para a ação. Geralmente, esse cara que quer levantar e partir para a ação é um autocrata. Aquele cara que não consegue nem esperar você terminar de contar o seu BO ali, o seu problema, e ele já está pronto para ação, pronto para decapitar alguém, pronto para eliminar alguém da equipe. Então, faça esse exercício. Volte lá atrás, pense quem foram os seus mentores, né? Quem foram essas pessoas que te construíram? Porque a gente aprende, sim, gente, muita coisa. Eu trouxe vários conceitos aqui. A gente aprende muita coisa, sim, estudando. Mas a gente aprende muita coisa ao longo da nossa jornada. Você não cai de paraquedas e abre um restaurante e vai tocar uma equipe, sei lá, de 10, 15, 20, 30 funcionários, 50 funcionários, sem ter todo um background, sem ter toda uma vivência, uma jornada, onde você pensa, sim, existem problemas novos, mas esses problemas novos muitas vezes, eles são derivados de problemas antigos, problemas que a gente está cansado de saber. Sabe, só mudou o nome da pessoa, só mudou o lugar, só mudou o objeto, mas o problema em si, quando a gente tem essa vivência, quando a gente tem essa carga, né, que a gente traz desse nosso conhecimento que a gente vai adquirindo, você consegue olhar para aquilo com uma certa calma e consegue desenvolver uma estratégia antes de tomar ação. Esse é o líder democrático, é o líder que sabe ouvir, é o líder que sabe, que se importa de verdade. Falando em se importar, até eu anotei um ponto aqui que o autocrata, ele não se importa. Ele vive a realidade dele, ele vive o mundo dele. As pessoas estão para ele. O liberal, mesma coisa. O liberal, ele se sente uma vítima, então ele quer que o outro tome uma decisão por ele, né? Ele não quer se comprometer com aquilo. O democrata, ele se importa. E olha que legal. O democrata, ele se importa tanto que ele já percebeu que ele precisa, para ele realizar o sonho dele, ele precisa alinhar com o sonho da equipe dele. Eu venho falando sempre que, gente, ninguém faz nada sozinho. Você não faz nada sozinho.
Você precisa da sua equipe. E a única forma da sua equipe te ajudar a realizar os seus sonhos é você dando um jeito de alinhar o seu sonho, o sonho da sua empresa, com o sonho dessa pessoa. Vou dar um exemplo. Eu tenho certeza que não é sonho do seu colaborador aumentar o seu ticket médio. Eu tenho certeza que não é sonho dele vender mais adicional, vender dobro de recheio, vender, entendeu? Não. O sonho dele é comprar um carro. O sonho dele é comprar uma moto. O sonho dele é comprar uma casa. Então, o que o democrata faz? O democrata, ele quer saber o sonho desse cara. Ele quer entender o sonho desse cara. E ele quer dar um jeito de trazer isso para dentro da empresa dele, para poder viabilizar o sonho desse cara. Isto é, se esse cara tem um sonho de comprar um carro, vamos dizer, esse cara, para comprar um carro, ele precisa ganhar mais. Para você poder pagar mais para esse cara tem que bater as suas metas, esse cara tem que aumentar teu faturamento, esse cara tem que te ajudar a ganhar mais, te ajudar a chegar lá no nosso objetivo, que é chegar a uma rentabilidade de 20%, 25% ou até mesmo 30%. Então, esse cara tem que te ajudar a sair desse ponto A que você está aqui, até você chegar nesse ponto B, certo? Para você entender e linkar esse sonho dele com o seu, você vai ter que pegar esse sonho dele, se esse sonho é comprar um carro, e fazer com que esse cara entre numa jornada mental contigo, onde ele batendo meta, ele ganha mais, e aí você ajuda ele a fazer a conta, e ele vai perceber que ao longo, sei lá, de 6 meses, 1 ano e meio, ele consegue comprar o carro dele. Isso é você alinhar o sonho da pessoa com o sonho da empresa, com o sonho dessa lucratividade ideal de 20%, 25%, 30%. Enquanto a gente não conseguir, gente, colocar tudo isso dentro desse caldeirão e misturar bem e tentar tirar um caldo que seja saboroso para o seu colaborador e para você, a gente não vai conseguir extrair o melhor desse cara. Então, não é sendo um liberal, não é sendo um autocrata, é sendo um democrata. É ouvindo a equipe, tentando entender de que forma o líder ele está a serviço, certo? Então, as pessoas têm uma visão distorcida de que as pessoas servem o líder. Não, o líder está a serviço, é o líder que serve a equipe. Então, se você não conseguir alinhar isso tudo, sabe? Se você não entender que você está a serviço, dificilmente você vai conseguir evoluir para chegar no seu sonho de aumentar o seu faturamento e de levar o seu restaurante para outro nível e levar a sua gestão para outro nível. Então, minha dica para você é essa, minha dica final é: seja uma inspiração, consiga o comprometimento dessas pessoas, busque entender os sonhos e as aspirações delas para você poder corresponder com essas expectativas. A nossa imagem, ela tem que estar muito alinhada, sabe? O que a gente fala tem que estar muito alinhado com o que a gente faz. Não pensem que eles não percebem isso. Eles percebem esses desvios, sabe? Esse líder fala uma coisa, mas ele faz outra. Eles estão despertos, eles estão olhando o tempo todo. Seus colaboradores não são bobos. Eles percebem a maneira como você toca o seu negócio e a maneira como você toca a sua vida. Então, isso reflete, a maneira como a gente toca a nossa vida, reflete nos nossos negócios. Então, eles percebem. E aí, a minha dica é essa: seja um democrata, seja uma inspiração, conheça os sonhos dessas pessoas, consiga linkar o sonho dessas pessoas com o sonho da sua empresa. Além de diminuir as rescisões, diminuir o turnover, tempo em treinamento, porque aí essa equipe vai passar mais tempo contigo, porque as pessoas que te admiram, elas vão querer passar mais tempo na sua empresa e aprender mais coisas contigo. Então, isso acaba também diminuindo o passivo trabalhista e, por fim, só melhora a performance do seu restaurante e a performance do seu negócio. Você consegue fazer uma contribuição melhor para a sociedade
e você consegue ser melhor remunerado e, por consequência, todo mundo sai feliz dessa jornada tão linda que é empreender, né? Fazer essa transformação na vida das pessoas. Muito obrigada para quem ficou aqui comigo. Falar de liderança é muito gostoso. Queria falar mais, mas isso eu quero entrar em mais detalhes, então eu vou guardar. Estou guardando alguns detalhes super legais aqui para a nossa próxima live, onde eu quero te dar algumas ferramentas para você melhorar a sua performance e a sua liderança.